claro, domingo é dia de eleições, é o segundo turno, uma campanha aí que confirmou a importância das redes sociais e com isso alguns aproveitadores criaram fake news e o clima ficou bem tenso. E eu quero mostrar aqui uma iniciativa muito importante da OAB do Maranhão, que foi a implantação do Observatório da Intolerância Política. E sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Rafael Silva. Boa noite, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos e todas. Como é que foi pensada a instalação de um Observatório da Intolerância Política aqui no Maranhão? Exatamente porque nós estamos num período eleitoral atípico, desde a redemocratização, em que o grau de ofensa, de hostilidade, de violências por conta de diferenças políticas tem extrapolado em alguns casos limites que estão dentro dos limites da conflituosidade legítima no ambiente democrático, porque evidentemente que o regime democrático, ele legitima diferenças e, portanto, os conflitos existem. Mas esses conflitos, eles têm que ter um limite ético, jurídico, político, né? E o que nós temos visto, e toda a sociedade sabe disso, são situações que estão para além disso. Então, diante dessa situação, os núcleos de direitos humanos da OAB, da Defensoria Pública do Estado e da Defensoria Pública da União, conversamos e decidimos criar esse observatório. É uma iniciativa que, inclusive, repercutiu nacionalmente. O Conselho Nacional de Direitos Humanos teve uma reunião agora, a semana passada, e decidiu, então, criar um observatório da intolerância, não só política, mas também, por exemplo, a intolerância em relação a questões de racismo, né, religiosa, né, a questão de homofobia, por exemplo. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos está, então, criando um observatório da intolerância que será permanente. E outras unidades da federação também criaram observatórios. Bom, o senhor acabou de citar aqui que desde a redemocratização nunca se viu um clima tão complicado, tenso. O que o senhor atribui isso? Olha, é difícil assim ter uma explicação apenas, né? Porque são muitos fatores. Evidentemente existe muita revolta com o sistema político, desde a redemocratização, quando então a população pode livremente apresentar suas críticas, né? E a imprensa funcionando livre começa a demonstrar as mazelas incrustadas no sistema político que nós temos, que é um sistema político que distancia bastante a população dos centros de poder e de decisão, né? Então a população fica submetida a decisões que são tomadas em espaços aos quais elas não têm acesso. Evidentemente existe a forma como as campanhas políticas foram se colocando com caixa 2, com volumes altos de dinheiro, que afastam inclusive pessoas que não tenham condições econômicas de qualquer possibilidade de disputa. E claro, a corrupção e tudo mais. Então é claro que isso chegou a um nível muito acentuado, né? E que leva evidentemente a essas possibilidades de soluções, às vezes que colocam a questão do agravamento da violência como forma de lidar com problemas que são de insatisfação geral. O senhor acha que as redes sociais, a internet, têm um papel muito grande nisso também? Eu falo para além das denúncias do caso de corrupção, aí prisão de um ex-presidente e outros casos também. O papel das redes sociais influenciaram bastante nesse clima tenso, posto que muita gente pode ir usar um perfil ou um perfil falso para expor suas ideias ou até agredir outras pessoas? Eu acho que você colocou muito bem, porque o problema não é tanto esse novo ambiente, esse novo espaço público que as redes sociais trazem, né? O problema são as utilizações falsas, né? As fake news, a criação de perfis falsos. Isso é o problema, porque as pessoas terem a possibilidade de manifestar os seus posicionamentos, isso é importante.
E deveria não só ser apenas na internet, nós deveríamos ter mais espaços institucionalizados de acesso direto da população para expressar os seus posicionamentos. Por exemplo, audiências públicas, isso é importante não só no âmbito do executivo, do legislativo, mas também que as instituições do sistema de justiça se democratizem, né, para que a população possa apresentar as suas demandas, as suas críticas. É fundamental que as pessoas tenham o direito de fazer crítica. O problema das mentiras, das notícias falsas, das fake news, é que isso realmente se acentuou tanto que nós estamos numa campanha em que parece que ninguém acredita no que o outro fala, né? Então, isso é muito grave, porque se nós não podemos debater com base em argumentos, já que não se acredita no outro, o que está decidindo esses posicionamentos políticos? São sentimentos de paixões, e paixões muitas vezes movidas pelo ódio. Então, o ambiente social está muito carregado, nós já temos uma cultura social brasileira que é marcada por forma de acreditar na violência como forma de solução de conflito de trânsito, violência doméstica, briga de vizinho, questões na política, né? E essa situação agora está extremamente mais grave. Bom, a OAB vai ficar de plantão neste domingo de eleições lá com relação ao observatório. Como é que são feitas as denúncias? Como é que podem ser feitas essas denúncias? Bom, nós temos um sistema, infelizmente, assim, pela nossa capacidade mesmo operacional, uma vez que são poucas pessoas, isso é um trabalho voluntário, nós não teríamos como atender em todos os municípios do Maranhão. Então, estabelecemos através do site da OAB Maranhão e da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Você entra no site, logo lá aparece um link, Observatório da Intolerância Política Maranhão 2018. Ao clicar no link, abre-se um formulário muito simples, que a pessoa lá identifica idade, gênero, né, e faz uma narração resumida do caso, pode anexar arquivos de imagem, vídeo e nos envia. Os dados pessoais dela são mantidos em sigilo, correto? E nós damos resposta uma média de 48 horas. Quais são os próximos passos assim, após essa denúncia? Bom, depende da situação, mas, por exemplo, nós recebemos alguns casos em que pessoas se sentiram ameaçadas, em que, pela descrição que ela fez, há realmente uma possibilidade dela ter sofrido uma ameaça. Então, nós orientamos tudo o que ela precisa fazer para que a pessoa que suposta responsável, ela tenha que apresentar isso perante o sistema de justiça, Polícia Civil, e nos colocamos até em algumas situações mais graves à disposição para auxiliar nesses encaminhamentos. E qual o conselho que o senhor daria para quem está assistindo ao Maranhão Acontece Agora sobre essas eleições de domingo, para se manter a paz, o respeito e o direito ao voto de cada um, né? Sem dúvida, as eleições vão passar, nós vamos continuar, as nossas relações familiares, de amizade, elas estão muitas vezes abaladas por conta desse clima, e é importante nós pensarmos, afinal de contas, o que nós precisamos e desejamos deixar para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que esse pensamento do que nós queremos, como nós queremos educar as crianças, é algo que pode nos chamar para um equilíbrio. A gente está precisando disso. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão Acontece e também parabenizar o senhor como presidente da Comissão de Direitos Humanos lá da OAB e a OAB também por essa iniciativa tão importante que, olha só, é destaque nacional. Parabéns e muito obrigada. Obrigado. É um trabalho coletivo e há uma equipe dentro da comissão que tem trabalhado muito. Eu agradeço a todas elas e eles que estão lá. Obrigada, boa noite. Obrigado.